Milionário testou a honestidade da faxineira. A reação dela foi tão inesperada que o deixou sem palavras. Henrique Monteiro vivia em uma fortaleza de silêncio e vidro. Sua mansão, cravada nas colinas de um condomínio de luxo em Minas Gerais, era mais um mausoléu de memórias do que um lar. Desde a morte de sua esposa, Helena, em um trágico acidente de avião 2 anos antes, ele havia se isolado do mundo, governando seu império de investimentos com uma desconfiança que beirava a paranoia. Cada amizade, cada parceria, cada laço familiar era visto através de uma lente de ceticismo. Ele já havia sido traído por sócios e até mesmo por seu primo Gustavo, um advogado ambicioso que sempre parecia estar à espreita, esperando uma oportunidade. A chegada de Sofia foi uma necessidade, não um desejo. Contratada por uma agência de renome, suas referências eram impecáveis. Ela era eficiente, discreta e possuía uma calma que, para Henrique, era profundamente desconcertante. Pessoas calmas, ele acreditava, ou não tinham nada a perder ou escondiam tudo muito bem. A semente da dúvida foi plantada em um almoço de domingo, quando Gustavo, com seu sorriso irônico de sempre, comentou casualmente: "Cuidado com essa nova funcionária, primo. Gente muito quieta costuma ser a mais perigosa. A honestidade, às vezes, é só a primeira jogada de um jogo longo." Henrique não respondeu, mas as palavras ecoaram em sua mente, misturando-se com as lembranças de traições passadas. Ele não podia se dar ao luxo de errar novamente. Na manhã seguinte, ao observar Sofia arrumar a mesa do café, com uma precisão silenciosa, uma ideia sombria começou a tomar forma. Ele não era um homem de meias certezas. Se havia uma falha no caráter dela, ele a encontraria. E a forma que escolheu para isso mudaria para sempre a dinâmica daquela casa. Henrique acordou antes do amanhecer na sexta-feira. O dia estava cinzento, o que combinava com seu humor. Ele não tomou café. Subiu diretamente para seu escritório no 2º andar, um cômodo revestido de madeira escura que cheirava a livros antigos e solidão. Com a combinação que só ele conhecia, abriu o pesado cofre de aço. Dentro, repousavam pilhas de dólares, documentos de propriedade, barras de ouro e uma coleção de relógios suíços que pertencera a seu pai. Ele ficou ali, parado, olhando para o interior do cofre, o ar pesado com a decisão que já havia tomado. O plano era meticuloso. Ele instalou uma microcâmera, disfarçada em um sensor de fumaça no teto, com a lente apontada diretamente para o cofre. O sistema transmitia ao vivo para seu tablet. Em seguida, saiu ostensivamente pela porta da frente, informando a Sofia que passaria o dia em Belo Horizonte para uma reunião de emergência. Dirigiu por alguns quilômetros, estacionou o carro em um local discreto e voltou a pé por uma trilha que conhecia nos fundos do terreno. Entrou pela porta dos fundos da adega, um acesso que ninguém mais usava, e se trancou em uma pequena sala de degustação adjacente ao escritório, um esconderijo perfeito. De lá, com o tablet nas mãos, ele esperou. Sofia chegou no horário de sempre, pontual como um relógio. Trazia pela mão sua filha, Clara, uma menina de 6 anos de olhos grandes e expressivos, que parecia viver em seu próprio universo silencioso. Clara não falava, comunicava-se por gestos e por um olhar que parecia captar tudo. Henrique a observou pela câmera do corredor. Sofia deixou a filha em um pequeno jardim de inverno com seus brinquedos e seguiu para a cozinha. A manhã se arrastou. Henrique assistia impaciente. Sofia limpou a cozinha, organizou a despensa e então, por volta das 10 horas, subiu para limpar o 2º andar. O coração de Henrique acelerou quando a viu empurrar a porta do escritório. O cofre estava ali, aberto, uma boca de metal escancarada, convidativa e perigosa. A luz da janela iluminava seu interior, fazendo o ouro e os relógios brilharem. Sofia parou na porta, o balde e os panos em suas mãos. Seu corpo ficou rígido. Ela deixou o balde no chão
e se aproximou lentamente, com a cautela de quem se aproxima de um animal ferido. Henrique, imóvel na sala ao lado, prendeu a respiração. Sofia ajoelhou-se em frente ao cofre. Seus olhos percorreram o conteúdo por alguns segundos. Ela não tocou em nada. Absolutamente nada. Levantou-se, caminhou até a imponente mesa de Henrique, abriu a primeira gaveta e pegou um bloco de notas e uma caneta. Sentou-se na cadeira de couro que pertencia a ele, uma posse que ninguém ousava tocar, e começou a escrever com uma caligrafia firme e elegante. Depois de alguns minutos, ela se levantou, deixou o bilhete em cima da mesa, em um lugar visível, e fechou a gaveta. Henrique arregalou os olhos, confuso. Nada havia sido levado. Nenhum objeto fora sequer tocado. O tablet tremia em sua mão. Ela havia escrito algo. Mas o quê? Sofia saiu do escritório da mesma forma que entrou. Em silêncio. Pegou seu balde e continuou a limpeza do corredor, como se nada extraordinário tivesse acontecido. O cofre permaneceu aberto. Não havia pressa em seus movimentos, nenhum olhar furtivo, nenhum sinal de culpa ou medo. Apenas um gesto calculado, respeitoso, quase protetor. Henrique esperou por longos e torturantes minutos. Quando teve certeza de que ela já estava no andar de baixo, saiu de seu esconderijo. Entrou no escritório e caminhou lentamente até a mesa. Pegou o bilhete. Senhor Henrique, o cofre estava aberto quando entrei para limpar. Não toquei em nada. Para sua conferência, caso julgue necessário, anotei os itens visíveis e suas posições. Respeitosamente, Sofia. Ele leu 1, 2, 3 vezes. A folha estava impecável. Aquilo não era o ato de uma ladra. Era o ato de uma guardiã. Ele se sentou na poltrona, o corpo pesado, e ficou olhando para o cofre aberto sem entender o que sentia. Parte dele estava aliviada, outra profundamente envergonhada. Naquele silêncio, Henrique Monteiro percebeu que havia testado a mulher errada, ou talvez, pela primeira vez em anos, estivesse diante de alguém que não tinha absolutamente nada a esconder. Mas ele ainda não estava pronto para aceitar isso. Não sem entender quem, de verdade, era Sofia. A imagem de Sofia, ajoelhada diante do cofre aberto, escrevendo calmamente em seu escritório, não saiu da cabeça de Henrique pelo resto do fim de semana. Ele releu o bilhete dela tantas vezes que as palavras começaram a perder o sentido, mas a impressão do gesto permanecia. A atitude dela, tão objetiva, tão limpa, o desconcertou de uma forma que ele não conseguia explicar. Henrique era um mestre em detectar intenções ocultas, em ler as entrelinhas de cada sorriso e aperto de mão. O problema era que não havia nada escondido no que Sofia fez. Não havia hesitação, medo ou vaidade. Apenas o ato simples de alguém que se recusava a deixar qualquer dúvida sobre a própria integridade. Mesmo assim, uma parte dele resistia. O cinismo, construído ao longo de anos de decepções, era uma fortaleza difícil de derrubar. O que Sofia fez, embora parecesse exemplar, poderia ser apenas o primeiro movimento de um jogo de xadrez muito mais longo e sofisticado. Ela sabia que o cofre aberto era um risco, sabia que poderia estar sendo observada. Uma ladra inteligente não agiria impulsivamente, agiria exatamente como ela agiu, com cautela, ganhando a confiança do alvo para um golpe futuro. As palavras de seu primo Gustavo ecoavam. A honestidade, às vezes, é só a primeira jogada. Henrique sabia que precisava ir além. Um único gesto não era prova suficiente. Ele precisava ver quem era Sofia, fora das paredes de sua mansão, quando ela acreditava que ninguém estava olhando. Na segunda-feira, Henrique executou a segunda fase de seu plano. Fingiu ter uma viagem de negócios inadiável a São Paulo. Saiu de casa cedo, com uma mala de mão e vestindo um terno que não usava há meses. Antes de sair,
Passou pela cozinha e deixou um envelope pardo sobre a bancada, com uma quantia em dinheiro significativamente maior do que o necessário para as compras da semana. A armadilha era sutil. O que ela faria com o dinheiro extra? Onde gastaria? Compraria algo para si mesma? A desconfiança era um vício, e Henrique ainda não estava pronto para abandoná-lo. Ele não foi para o aeroporto. Dirigiu até um bairro vizinho, deixou seu carro de luxo em uma garagem e pegou um carro de aplicativo. Trocou o terno por roupas casuais que levava em uma mochila e se posicionou em um café discreto, do outro lado da rua, do pequeno centro comercial que os funcionários da região costumavam frequentar. Dali, ele tinha uma visão clara do mercado, da farmácia e de algumas lojas. Era uma tática que usara no passado para vigiar sócios desleais. Agora, aplicava a mesma frieza à mulher que preparava seu café da manhã. Por volta das 10 da manhã, ele a viu. Sofia caminhava pela calçada, segurando a mão de Clara. A menina usava um vestido colorido e andava em passos curtos, absorta em um pequeno brinquedo de madeira que girava entre os dedos. Sofia carregava uma ecobag e andava com uma atenção serena, sempre verificando se a filha estava segura ao seu lado. Não havia pressa em seus movimentos, nenhuma urgência ou nervosismo. Elas entraram juntas na farmácia. Henrique esperou, o coração batendo um pouco mais rápido. 20 minutos depois, elas saíram com uma pequena sacola de papel. Em seguida, foram a uma loja de material pedagógico. Lá dentro, através da vitrine, Henrique observou Sofia analisar atentamente as prateleiras. Ela testou alguns brinquedos sensoriais com Clara, descartou outros e finalmente escolheu um conjunto de blocos de montar com texturas diferentes e um livro com ilustrações em alto relevo. Pagou em dinheiro, guardou o troco e a nota fiscal com cuidado. A última parada foi o mercado. Sofia comprou o básico: arroz, feijão, legumes, leite, pão. Permitiu que Clara escolhesse um iogurte de morango. No caixa, ela pediu a nota fiscal detalhada, conferiu os itens e guardou o papel dobrado na carteira. Henrique a observou por mais meia hora, até que ela e a filha pegaram um ônibus de volta para casa. Ele decidiu voltar também, a mente uma avalanche silenciosa de pensamentos. Não era apenas pelo que ele viu, mas pelo que ele não viu. Sofia não se escondeu, não esbanjou, não comprou nada para si mesma. Não havia o menor indício de alguém tentando se aproveitar da situação. Cada centavo parecia ter um destino. Cada ação era guiada por uma necessidade clara e honesta. Ao chegar em casa no fim da tarde, encontrou a mansão impecável, a cozinha organizada e um novo bilhete na bancada da cozinha. Troco das compras da semana. A nota fiscal está dentro do envelope. Ao lado do papel estava o valor exato do troco, separado em notas e moedas, organizado com um cuidado quase obsessivo. A caligrafia de Sofia era firme, como da primeira vez. Henrique levou o envelope para o escritório. Sentou-se à sua mesa e tirou o primeiro bilhete, o do cofre da gaveta. Colocou os dois lado a lado, como se comparasse duas peças de um quebra-cabeça que ele não conseguia montar. Era difícil para ele aceitar que talvez estivesse diante de alguém que não queria nada, além de trabalhar honestamente para cuidar da filha. Mas algo dentro dele, uma parte que ele mantivera trancada por muito tempo, começava a admitir essa possibilidade, mesmo contra sua vontade. Ainda assim, ele precisava de mais. A honestidade era uma coisa, mas a motivação por trás dela era outra. Ele queria ouvir dela, com todas as palavras, o porquê de tanto cuidado, de tanta precisão. E mais do que isso, queria saber até onde aquela integridade ia. Porque se fosse real, se fosse inabalável, ela já não era mais apenas uma funcionária. Era uma exceção. E exceções, Henrique aprendera da maneira mais difícil, são perigosas, porque elas têm o poder de mudar tudo. Henrique acordou cedo no dia seguinte, inquieto.
O sono não lhe trouxera descanso, apenas a imagem recorrente de Sofia e Clara na loja de brinquedos, uma cena de uma normalidade tão pura que o perturbava. Ele estava acostumado a um mundo de segundas intenções, de sorrisos que escondiam punhais. A transparência de Sofia era um idioma que ele não falava mais, e isso o deixava profundamente desconfortável. Para alguém como ele, a ausência de uma falha era em si a coisa mais suspeita. Ele continuava tentando encontrar uma rachadura na fachada de calma dela, uma explicação lógica para aquela integridade quase sobrenatural. Quando Sofia chegou, encontrou o envelope da semana anterior ainda sobre a bancada da cozinha. Desta vez, Henrique havia deixado uma caneta ao lado e um post-it colado nele. Pode anotar os gastos diretamente aqui, se preferir. Era um teste sutil, uma mudança nas regras. Ele queria ver como ela reagiria a um controle mais aberto, menos formal. Uma pessoa com algo a esconder poderia ver aquilo como um sinal de confiança e relaxar a guarda. Sofia, no entanto, apenas sorriu levemente, tirou a caneta do post-it e a colocou no bolso do avental como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pegou o envelope, guardou-o no armário da cozinha e começou seu dia como de costume. Nenhuma hesitação, nenhuma mudança de comportamento. Henrique subiu para o escritório e ativou o sistema de monitoramento. Ele havia instalado uma segunda câmera, desta vez na biblioteca adjacente, posicionada em cima de uma estante alta. Queria registrar tudo com mais clareza, sem depender apenas da câmera do escritório. O tablet em sua mão vibrava a cada novo movimento detectado. Ele observou Sofia limpar o segundo andar, passando pela sala de estar, pelos corredores, pelos quartos de hóspedes, até chegar novamente ao seu escritório. O cofre estava fechado desta vez, mas Henrique havia preparado outra armadilha. Deixou a gaveta de sua escrivaninha entreaberta, com uma pilha de documentos importantes propositalmente desorganizada, e ao lado um pequeno maço de notas de R$ 100, visível, mas não ostensivo. Mais um experimento, mais uma isca. Sofia entrou no escritório com seu balde e panos. Limpou primeiro os móveis laterais, as prateleiras. Quando chegou à mesa, parou. Olhou para os papéis e, com uma delicadeza que contrastava com a imagem de uma simples faxineira, reorganizou as folhas, empilhou os contratos e fechou a gaveta suavemente. Pegou o pano e passou devagar sobre a superfície de madeira polida, cuidando para não deixar marcas. Ela não olhou para o maço de dinheiro uma segunda vez. Não demonstrou qualquer surpresa ou cobiça. Apenas continuou seu trabalho com a mesma calma metódica de sempre. Henrique assistia a tudo com a mandíbula travada, os olhos fixos na tela. Estava preparado para qualquer reação, menos para a ausência total de reação. Depois de limpar o escritório, Sofia se dirigiu à biblioteca. Lá dentro, parou diante da estante por alguns segundos, como se procurasse algo. Tocou levemente nas lombadas dos livros, alinhou 2 que estavam fora do lugar e ajeitou uma poltrona. Em seguida, abriu a gaveta de uma pequena cômoda e tirou um bloco de papel. Sentou-se, pegou a caneta do bolso e começou a escrever. Henrique aumentou o volume do microfone da câmera, mas não ouvia nada além do leve arrastar da caneta no papel. Ela escreveu por alguns minutos, concentrada, depois arrancou a folha, dobrou-a com cuidado e a deixou sobre a mesa lateral. Guardou o bloco de volta, ajeitou a cadeira e saiu. Henrique esperou, o coração batendo forte. Quando julgou seguro, desceu as escadas e entrou na biblioteca. Caminhou até a mesa e viu o papel dobrado com seu nome escrito à mão. Senhor Henrique. Ele abriu com cuidado. A caligrafia era clara, levemente inclinada. No topo, uma lista detalhada de todos os produtos de limpeza que estavam acabando, com os respectivos preços pesquisados em 2 supermercados diferentes. Ao lado, uma observação.
O produto para polir prata da marca X é mais caro, mas rende o dobro e protege o material por mais tempo. Sugiro a troca. Abaixo, uma segunda observação que o fez parar por um instante. Notei que a dobradiça da porta do armário de vinhos está solta. Pode danificar a madeira se não for consertada. Apenas um lembrete. Ele leu a folha inteira 2 vezes. Não havia floreios, nem desculpas, nem tentativas de impressionar. Era um relatório. Um relatório de eficiência, cuidado e transparência, feito por alguém que via a casa não apenas como um local de trabalho, mas como um sistema que precisava funcionar perfeitamente. E não era só o conteúdo, era o silêncio com que tudo era feito. Sem anúncio, sem cobrança, sem busca por aprovação. Como se aquilo fosse apenas o certo a se fazer. Ele ficou ali, parado, com o papel nas mãos, sentindo uma inquietação diferente tomar conta do peito. Não era raiva nem desconfiança. Era algo mais profundo, como se estivesse diante de uma pessoa que escapava de todas as categorias que ele havia aprendido a usar para rotular o mundo. E isso era desconfortável, porque pessoas que não se encaixam em rótulos são perigosas. Elas têm o poder de fazer o mundo mudar de cor. Naquela tarde, ele não falou com ela, mas a observou de longe. Viu quando Clara brincava na grama com os blocos de montar novos. Viu quando Sofia se abaixou para amarrar os cadarços da filha e sorriu com os olhos. E viu, pela primeira vez, algo que não esperava sentir tão cedo: respeito. Um respeito que não nascia da posição ou do poder, mas da maneira como ela existia. Silenciosa, presente, íntegra e talvez, ele pensou, mais digna do que qualquer pessoa que já tivesse passado por aquela casa. Henrique passou os dias seguintes em um silêncio mais pesado do que o habitual. Não que ele fosse de conversar, mas havia uma diferença entre o silêncio da rotina e aquele que vem de dentro, quando a mente tenta processar algo que não se encaixa. O comportamento de Sofia havia mexido com ele, não apenas pela honestidade, mas pela maneira como ela parecia fazer tudo sem esperar nada em troca. Isso o deixava vulnerável, pois era difícil confiar em alguém que não parecia querer absolutamente nada dele. Ele caminhava pelos corredores da casa com os pensamentos presos em cada detalhe que observara, desde o cuidado dela com os livros até o zelo ao pesquisar o preço dos produtos de limpeza. Foi Gustavo quem quebrou essa paz incômoda, aparecendo sem ser convidado naquela quarta-feira à noite. Chegou com uma garrafa de vinho caro e um sorriso largo, como se fosse uma visita casual. Henrique o recebeu não por educação, mas porque queria testar algo, ver até onde o veneno de seu primo ainda tinha espaço para circular. Sentaram-se na varanda. "E a nova funcionária, como vai?" perguntou Gustavo, girando a taça. Henrique demorou a responder. "Trabalha bem", disse apenas. Gustavo riu. "Ela me parece esperta demais. Gente que fala pouco costuma esconder muito. Você devia ser mais cuidadoso. Ninguém é tão correto assim o tempo todo, sem querer algo em troca. Pode apostar." O sangue de Henrique subiu lentamente, mas ele não transpareceu. As palavras de Gustavo eram familiares demais. "Ela nunca me pediu nada", disse Henrique seco. "Justamente por isso", retrucou Gustavo. "O golpe mais eficaz é o que vem devagar, quando a gente já baixou a guarda." Henrique se levantou, foi até seu escritório e voltou com um envelope grosso. Entregou-o ao sobrinho. Eram as cópias dos bilhetes de Sofia e das notas fiscais. Gustavo folheou o material desconcertado. "Isso prova o quê? Que ela é cuidadosa? Isso só mostra que ela é calculista." "Isso mostra", disse Henrique, os olhos firmes, "que ela não tem nada a esconder." Gustavo se levantou contrariado. "Se você confia tanto nela, ótimo, mas não diga que não avisei." Naquela noite, Henrique demorou a dormir.
Ele percebeu que o incômodo de Gustavo com a presença de Sofia era o sinal mais claro de que ela era, de fato, confiável. Quando um manipulador se sente ameaçado, é porque a verdade chegou perto demais. Nos dias seguintes, Henrique passou a observar a casa com outros olhos. Não era mais vigilância, era curiosidade. Ele via a dedicação de Sofia com Clara, a forma como a menina, mesmo sem falar, se expressava com uma alegria contida. Notou que Clara estava mais viva, mais conectada. Aquilo o tocou de uma forma que ele não esperava. Certa noite, encontrou o caderno de anotações de Sofia na cozinha. Havia detalhes sobre uma consulta médica de Clara. Clínica de fonoaudiologia, doutora Alice. Consulta de acompanhamento. Progresso com o novo método de estimulação. Retorno no próximo mês. Aquilo não era para ele. Era um registro pessoal. Um diário silencioso de esforço e esperança. No dia seguinte, Henrique foi até o centro da cidade. Na clínica, confirmou a história. A recepcionista falou com carinho de Dona Sofia e da pequena Clara, uma menina com um olhar que diz tudo. Não havia golpe ali, havia sacrifício. Depois, ele passou em uma papelaria e comprou os melhores lápis de cor, cadernos de desenho e um bloco de papel grosso. Deixou o pacote embrulhado no banco do jardim onde Clara costumava brincar, com um bilhete simples, para uma artista, e se escondeu para observar. Minutos depois, ouviu um som abafado, um riso pequeno e tímido. Espiou pela janela. Clara abraçava o pacote como um tesouro. Sofia a observava com os olhos marejados, mas sem se desmanchar. Forte, como sempre. Naquele momento, Henrique entendeu que não era ela quem precisava de confiança. Era ele quem precisava reaprender a oferecê-la. A mudança na casa se tornou palpável. Henrique já não evitava os corredores. Às vezes, trocava algumas palavras com Sofia. Observava Clara brincar e a menina, por sua vez, parecia ter criado um laço com ele. Mostrava seus desenhos e ele respondia com um aceno de cabeça. Naquela sexta-feira, ele a chamou em seu escritório. Colocou os 2 bilhetes dela sobre a mesa. Estes foram os primeiros sinais, disse ele. Você sabia que eu estava te observando? Sofia hesitou. Não, mas imaginei que o senhor faria isso. Não por maldade, mas porque é do seu jeito proteger o que é seu. Eu entendo. Por que nunca disse nada? Ele perguntou. Porque eu não vim aqui para provar nada com palavras. Vim para trabalhar e cuidar da minha filha. Quando a gente já perdeu muito, aprende a falar menos e a fazer mais. Meu primo me alertou sobre você, confessou Henrique. Disse que sua honestidade era um plano. Sofia deu um sorriso triste. Seu primo está acostumado com um mundo onde todo gesto tem um preço. Eu não quero nada do senhor, seu Henrique. Só o suficiente para criar minha filha com dignidade. O silêncio que se seguiu foi mais denso que qualquer discussão. Henrique sentiu uma mistura de vergonha e admiração. Flora parece feliz aqui, ele murmurou. Ela está, confirmou Sofia. Começou a imitar sons novos. Ontem tentou me chamar de mãe pela primeira vez. Aquele detalhe o atingiu. Não era sobre dinheiro ou confiança. Era sobre a vida que voltava a pulsar naquela casa. Você vai continuar aqui, Sofia, com o salário dobrado e sem mais testes. Ela abriu a boca para agradecer, mas ele a interrompeu. Isso não é caridade. É o reconhecimento atrasado por tudo o que você já fez. Naquele instante, Henrique percebeu que depois de tanto testar os outros, era ele quem estava sendo colocado à prova. E talvez pela primeira vez em anos tivesse sido aprovado. E assim, naquela casa antes marcada pelo silêncio da desconfiança, uma nova melodia começou a ser ouvida. Não era feita de palavras, mas de pequenos gestos, de um desenho colorido, de um olhar de respeito, de uma confiança que foi reconstruída, não por obrigação, mas por escolha. Henrique aprendeu que o maior tesouro que ele poderia proteger não estava guardado em um cofre,
mas na presença silenciosa e digna de quem lhe ensinou a ver o mundo de novo. Se essa história também tocou o seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar outras vidas que, assim como a de Henrique, Sofia e Clara, nos mostram que é no silêncio dos gestos simples que mora o verdadeiro valor das pessoas.